Olá pessoal, eu sou Ramiro do @Portal do Peregrino BR aqui no YouTube, portaldoperegrino.br no Instagram e no TikTok. Hoje eu vou dar continuidade às histórias do livro Por Onde Caminham os Anjos, de John Wester, e sobre as histórias da ajuda desses seres celestiais na vida do homem, né? Então a autora foi coletando diversas histórias e escreveu esse livro. E como no vídeo passado, eu vou apresentar para vocês Um Anjo Zela por Mim. Olha, eu vou deixar também aqui a figura desse livro, se você quiser contar. Então, Os Anjos Zelam por Mim são histórias relacionadas a crianças que foram ajudadas pelos anjos. Então, ela coletou também essas histórias. Se você tiver alguma história, eu vou deixar aqui o e-mail do canal para vocês colocarem aqui as suas histórias. Então eu garanto o anonimato de vocês, eu substituo os nomes, e o e-mail é portaldoperegrino.br@gmail.com. Então vamos já dar início a essa história. Eu vou pedir para vocês já darem um like e compartilharem, fazer algum comentário, pode colocar um pouco da história, se vocês já sentiram a presença desses anjos em sua vida. Então pode mandar por e-mail, pode botar nos comentários, isso é muito importante porque o algoritmo da plataforma entende que você está gostando e incentiva mais esses conteúdos e chega a um número maior de pessoas. Então hoje a falta de fé tem aumentado porque o materialismo também, ele tem aumentado também, as oportunidades de fazer o mal estão cada vez maiores, mas a oportunidade de fazer o bem também estão por aí. Então é uma questão de escolha e de aprendizado. Então eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente vai compartilhando as nossas experiências. Hoje eu vou contar a história do Bob, a primeira história. Então eu vou começar pela influência em pessoas adultas, depois eu vou partir para o outro livro, Um Anjo Zela por Mim. Então Bob, ele serviu no Vietnã, então ele voltou. Então você imagine só um pouco da personalidade do Bob, né? Ele saiu de uma guerra que foi extremamente violenta, toda guerra, né? É um conflito, ele viu amigos morrerem, quase morreu, é muito difícil. A gente hoje não tem guerra aqui no Brasil, isso é muito bom, apesar de um clima muitas vezes de animosidade. Mas a gente não tem guerra, muitos de nós não conhecemos o que é a guerra, graças a Deus. Então você imagina Bob voltando de uma guerra, depois ele trabalhou como engenheiro de telefonia. Você imagina naquela época, né, os fios passavam pelos postes, né, como agora que tem celular, é bem moderno. Então o Bob trabalhava, só que o que acontece? Bob na adolescência, ele era religioso. Só que ele, por volta lá dos 16 anos, ele resolveu largar a religião. Por quê? Porque ele sentia que ele não conseguia alcançar um grau de pureza, santidade, que isso não é exigido. Muitas pessoas se confundem, que eu preciso ser santo para participar de uma religião, e não precisa ser assim. Você vai aprendendo com o tempo, você vai observando, você vai falando com pessoas mais experientes e elas vão lhe ajudando. Muitas vezes as pessoas acham que é quase impossível, né, ajudar as outras pessoas. Tem tantas oportunidades, você sendo gentil com outras pessoas, você sendo respeitoso com as pessoas, com a sua família, com seus vizinhos, com a sociedade que você vive, buscando também estudar, se tornar uma pessoa mais sábia, você já está ajudando bastante. Então, só que o Bob, adolescente, não tem tanta experiência, você impossível, e resolveu largar a religião. Eu não falo que a religião é uma garantia que você vai se tornar melhor, mas é um bom caminho, essa é a minha opinião. Você vai aprender com outras pessoas que já passaram por diversas experiências e tenha fé em Deus. A fé, ela é construída também, tá, pessoal? Muitas pessoas, através da razão, são pessoas que têm um racional mais forte, ela vai chegando até Deus, vai compreendendo Deus. E outras pessoas são muito pela devoção. Então, assim, nós humanos tem muita diversidade de pensamentos. Então, Bob, enfim, resolveu largar.
Então passou um tempo, o tempo foi passando, um belo dia ele entrou num restaurante. Então ele olhou, estava cheio o restaurante, mas ele conseguiu encontrar uma vaga. Então ele sentou, pediu a comida e de repente chegou um homem de terno, bateu no ombro dele e falou assim, ó, volta para a igreja. Ele olhou pro cara assim, né? Depois ele se voltou de novo para a comida. Aí ele olhou de novo pro cara e o cara já não estava mais lá. Então ele ficou assim, como? Ele olhou para um lado, para o outro, foi questão de segundos que ele falou. E essa pessoa sumiu, foi embora. Então ele ficou com aquilo na cabeça. Imagina, você está aqui, você está ali num lugar fechado, de repente alguém do nada encosta no seu ombro e fala, ó, volta para a igreja. Você deve falar assim, ah, esse cara aí tá querendo, como ele pensou, né? Tá querendo que eu vá na igreja dele. Mas ele não morava nessa cidade que aconteceu isso, onde tinha esse restaurante. Ele estava fazendo só um serviço. Então ele olhou, não viu e sumiu. A pessoa sumiu em questão de segundos. Então ele voltou para casa, as coisas foram acontecendo e ele falou assim, ah, eu vou na igreja. Só que ele tinha 3 filhos e ele falou assim, ah, não vai dar certo, as crianças não vão ficar quietas em casa. Então ele foi com a esposa dele e as crianças ficaram calminhas e ele foi participando da igreja, ele voltou. Então é importante, né, porque ele precisava escutar diversas coisas, ele já tinha saído. Ele já era um homem adulto, já tinha passado por diversas experiências traumáticas, experiências boas também, né? Mas ele achava que ele não era para ele. Então ele foi frequentando a igreja e um belo dia ele estava consertando o carro do amigo. E o amigo foi comprar uma peça sobressalente na loja de venda de peças. Só o que aconteceu? Ele não prendeu o carro muito bem e ele estava debaixo onde fica o tanque, consertando. O carro estava numa inclinação, acabou a roda pegando no pé dele. Só que as molas estavam soltas, que ele estava contando. Então, de alguma forma, o pé prendeu, ele começou a gritar. A esposa e a vizinha foram lá tentar levantar, só que quando tentavam levantar, era pior, porque ficava com mais dor ainda. Parecia que estava esmagando a perna dele e o pé. Então ele começou a ficar naquele desespero e ele virou e falou assim, Deus me ajuda. E chamaram os vizinhos tentando levantar o carro, ninguém conseguiu. De repente apareceu um homem muito grande, um cara muito forte, ele passou pelo gramado, pegou o carro pela frente e levantou o carro acima de 30 centímetros. Então é assim, o carro era pesado e o cara levantou aquilo como se fosse uma folha de papel, né? E depois aquela confusão toda tirou ele, não aconteceu nada com o pé dele. O pessoal, vamos fazer uma radiografia, mas não aconteceu nada. E eles, quando foram ver essa pessoa, ela já tinha sumido. Ninguém conseguiu naquela confusão encontrar com essa pessoa que tinha salvo o Bob, né, desse grande acidente. Então a presença, Bob tem certeza que é uma presença divina, de um ser celestial, de um anjo. Então isso fez aumentar mais a fé dele. Muitas pessoas acham que porque veio um anjo, veio algum ser celestial, elas acham muitas vezes, falam assim, ah, isso aí é só pra gente que é santa, só pra gente que é muito devota, e nem sempre é assim, que é Deus que decide. E o ser, quando ele tem a permissão para aparecer para você, é sempre para sua melhora. Muitas vezes não aparece, mas você sente uma presença muito forte. Você sente uma presença te inspirando, te instruindo a você se tornar uma pessoa melhor. Então tudo que te dá a sensação de ser uma pessoa melhor, não é aquela sensação que vai contra os seus princípios, né? Contra a ética, a moralidade. Que eu digo assim, não é ser um ser puritano. O que eu estou lhe dizendo é você fazer o correto, não ser uma pessoa corrupta, não apoiar atos que causam muito mal às outras pessoas dentro da sua comunidade, né? Dentro do seu bairro, dentro do seu país. Então tudo que te eleva, inclusive em estudos, em leitura, muitas pessoas largam a leitura e falam, ah, me dá sono. Mas muitas vezes uma novelinha a pessoa fica lá,
porque fala que é uma diversão passiva, né? Você só fica olhando ali, mas a leitura ela é muito boa. Então assim, eu sempre estou lendo os livros e o livro, ele abre, uns bons livros abrem um grande horizonte para você. Um horizonte de conhecimento. Então é por isso que é muito bom você incentivar as crianças a lerem, porque vai pegando gosto, mas a leitura não tem idade. Então Bob foi salvo por esse anjo, esse ser celestial, e muitas pessoas até que não são de igreja sentem essa presença, porque a pessoa, ela é uma pessoa muitas vezes boa, muitas vezes ela não tem fé, ela recebe essa bênção espiritual para ela saber que o mundo não é só matéria, não é só às vezes esse caos. A gente acha que Deus abandonou a terra, deu a corda, né, e abandonou a terra, e não é assim. Então Deus está atuando e ele precisa também da gente. A gente pode trabalhar junto com os anjos. Então assim, você não precisa ser um ser especial para poder ter contato com esses anjos. O que eles querem é lhe tornar uma pessoa melhor, para você ter esse encontro com Deus. Eles têm esse encontro com Deus permanentemente. Então, quando eles sabem que é uma coisa muito boa, que te eleva, que cuida das suas feridas, que lhe cura em todos os sentidos. Então, Deus utiliza os anjos e os homens também, como uma grande fraternidade entre homens e anjos. Então, se você quiser trabalhar com os anjos, trabalhar com Deus, ficar sobre o abrigo de Deus, né? Como Salmo 90, né, na Bíblia Católica, e 91 na Bíblia dos protestantes, né, evangélicos. Então assim, nós somos uma grande família. Às vezes o próprio cristão fica brigando com o outro. Isso me parece, na minha opinião, que é o divisor, né? Quem é que divide as pessoas? Se elas têm o mesmo objetivo, se tornarem pessoas melhores. Quem é que divide? A gente já sabe. Então assim, tudo que divide a gente de uma forma de briga, tornar as pessoas inimigas da outra, tomem cuidado com isso, com essas notícias que mentem. Hoje fala muito de fake news, mas as pessoas que estão falando de fake news, muitas vezes são as pessoas que produzem essa mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não significa que a gente muitas vezes esteja com a razão. É bom a gente sempre avaliar. Chama o seu anjo para orar com você de manhã, chama ele de noite para ver o que você poderia melhorar, o que você pode, inclusive os jovens, muitas vezes até as pessoas mais velhas querem mudar de profissão, peça conselho a Deus. Então não haja por impulsividade. Tudo bem, pessoal? Então agora eu vou contar a história de Caroline. Ela era uma criança que tinha 5 anos e ela era menor dos amigos dela. Então ela estava ali no bairro. Você imagina um bairro, né, com as casas, com aquele jardinzinho lá nos Estados Unidos, e eles estavam brincando de pique-esconde. Só que a Caroline sempre era achada, ela ficava chateada, né? Que devia achar que estava se escondendo, não tinha aquela esperteza. Então, só que dessa vez ela falou assim: eu não vou ser achada. Então ela caminhou até para uma área que ela nunca tinha explorado, perto da casa dela. Passou pelos umas grades e foi se arrastando por um canto lá, e tinha uma cisterna que fica assim no chão, né? A cisterna, ela vai acumulando água. Nos prédios é onde a bomba puxa essa água da rua e fica ali a água para ser distribuída nos apartamentos. Muitas vezes a cisterna de casa como um tanque, e nessa casa acumulava a água da chuva, né? Da Caroline. Então ela ficou escondida, só que ela ficou olhando para debaixo, e ela conseguiu arrastar a tampa da cisterna, e como uma piscina que fica, só que estava vazia, e ela acabou caindo, e ela não conseguia subir, que estava muito escuro. Apesar dela estar acostumada a olhar pelo escuro, né, a visão dela já estava mais acostumada, mas ela ficou presa ali, ela não sabia como sair, né? Devia ter uma altura muito grande para ela. Mas ela sentiu um calor, como se alguém estivesse ali perto dela. Então ela se sentiu muito protegida, né? Poderia ter aranha, né? Ela pensou: nossa, pode ter bicho aqui, aquele pavor por insetos, né? Que muita gente tem, barata, aquelas coisas todas.
o bicho ou animais peçonhentos. Então ela ficou com medo e depois ela foi se tranquilizando, porque ela sentiu essa presença. Então ela não viu e sentiu essa presença confortante para ela. E o que aconteceu? Ela ficou gritando, as crianças procurando, Caroline, Caroline, Caroline. E o pai dela, a mãe, todos os vizinhos procurando, tinham ido no bosque, não achavam ela. E a Caroline ficou um tempinho ali, tadinha, né? Ficou assustada, mas graças a Deus ela tinha uma presença desse ser celestial ajudando ela. Então o pai dela começou a andar por perto ali, passou pelas grades, né? E falou, a Caroline escutou a voz do pai dela, que ele estava chamando, falou, papai, eu estou aqui. E ele achou, pegou ela, né? Botou as mãos para debaixo da cisterna, por cima da cisterna, e puxou ela e abraçou, né? Aquela emoção, todo mundo muito feliz. Por quê, né? Porque conseguiram salvar uma criança. Isso dá quando a gente ajuda alguém, quando a gente tira alguém de uma situação difícil, quando a gente dá um bom conselho que vai elevar a pessoa, vai fazer ela refletir com delicadeza e amor, isso ajuda mais a gente até do que a própria pessoa, porque você vê um propósito de vida que é a fraternidade dos homens, né? Então isso é muito importante hoje em dia, muita lealdade, fraternidade. Então só que a Caroline perguntou, ela era curiosa, ela falou assim, pai, como é que você soube que eu estava aqui? Ele falou assim, olha filha, eu senti no meu coração que você estaria ali. É como se eu tivesse sido avisado. Então ele foi inspirado pelo próprio anjo da guarda, né? Ou da Caroline, ou dele mesmo, não importa, né? Então ele sentiu que estava ali e foi lá e conseguiu salvar a filha dele, porque a gente não sabia quanto tempo estava num lugar muito isolado. Então, de alguma forma, ela falou, ela está ali, Caroline está ali. Então foi aquela alegria, aquela comemoração. Então ela ficou muito feliz. Isso fica marcado para a vida inteira, fica marcado para a vida inteira. Então, uma das coisas que eu percebo é que as pessoas de oração, elas têm, isso aí é a minha percepção, tá? As pessoas que sempre estão em oração, sempre estão buscando se melhorar, elas têm oportunidades de ajudar os outros. Por quê? Porque os anjos, eles precisam também da ajuda do próprio homem para ajudar, para às vezes atuar. Ó, tá vendo essa pessoa aí? Ajuda ela nesse sentido, mas a gente tem que saber quem a gente está ajudando também. E a gente pode saber isso, a gente vai ganhando mais sabedoria quando a gente tem um contato maior, né, com Deus, como a gente é inspirado por esses grandes seres. Quando Deus criou os anjos, foi antes dos homens. Então ele já sabia que a gente ia precisar de ajuda, né? Porque, né, a gente sabe que muitas vezes a gente é ambíguo e contraditório. Então os anjos fazem a gente tomar um melhor caminho. É claro que a gente tem um livre arbítrio e muitas vezes a gente escolhe muito errado, começar histórias muito erradas, mas a gente sempre tem a chance. Então a gente vai sempre buscando a melhoria. Então o que aconteceu? Foi salva, todo mundo ficou feliz, aquela alegria, aquele sentimento de alegria. Muitas pessoas têm histórias traumáticas que causam uns traumas terríveis, mas Deus pode curar todos esses traumas. Você muitas vezes acha que não tem solução para as coisas e Deus apresenta a solução. Pode demorar um tempo, mas sempre a sua oração vai ter uma resposta. Se ela tiver um sentido, eu costumo, quando eu faço a oração, eu falo assim, Deus, mas siga sempre o seu plano para mim. Então assim, eu peço as coisas e eu digo, siga os seus planos, porque o plano de Deus é muito melhor. Às vezes a gente não sabe pedir, né? Então, foi aquela festa, todo mundo ali aprendeu. Então imagina as amigas, né, o pai contando que sentiu aquilo no coração, a Caroline contando que sentiu essa presença confortadora para ela. Os anjos confortam muito a gente. Não quer dizer que a gente não vá passar por problemas, a gente passa por problemas, mas a gente tem a presença deles para ajudarem a gente. Então, como eu estava falando anteriormente,
sempre a oração te abre caminhos. Isso não significa que você não vai passar por problemas. Os problemas, que eu já disse, né? Deus é um grande resolvedor de problemas. Ele sabe resolver todas as nossas questões. Então, muitas vezes, a gente está querendo ir por um caminho ruim, e o caminho é fechado, porque Deus sabe, se você é de oração, se você busca a melhoria, Deus sabe que aquele caminho vai ser ruim para você, que aquela escolha vai ser ruim, vai lhe trazer sofrimento desnecessário, porque sofrimento acontece, mas às vezes o próprio homem, quando eu digo homem, é homem e mulher, buscam o sofrimento, buscam o prazer imediato e depois vem o sofrimento. Então a gente, com a ajuda de Deus, dos nossos anjos, né, da nossa família, a gente muitas vezes escapa de situações que seriam muito nocivas para a gente. Então eu vou deixando esses vídeos por aqui. Só vou contar uma história. Eu tinha uma vizinha que ela ligava o som muito alto, mas era muito alto mesmo, assim, do meu lado. Tipo 11 horas da noite, eu pedi para ela diminuir o som e ela continuava. Eu liguei para a portaria e pedi, falei assim, fulano, e ela era uma pessoa de boa, mas naquele dia tinha bebido, ela estava muito aperreada, né? E aí ele ligou e ela ficou chateada, ela diminuiu, mas ela falou assim, poxa, parece que nem sabe morar em prédio. Quer dizer, ela estava com som altão, 11 pancadas da noite, e eu que não sabia morar em prédio. Mas assim, eu não senti raiva dela não. Era uma pessoa que estava naquele momento perdida. Então eu comecei a orar por ela. Por quê? Porque eu ganhei legalidade. Ela estava incomodando a mim. É como se estivesse me atacando. Só que, o que acontece? Nessa situação, você mostra outra face. Orei por essa pessoa durante alguns dias. E o que aconteceu? Um belo dia, eu estava dormindo e ela apareceu para mim. Só que apareceu, que eu digo, em corpo astral, que a gente fala, né? Corpo espiritual. Eu olhei para o lado e ela estava lá. E ela sorriu para mim, abaixou a cabeça e me agradecendo pela oração. Então, é claro que fisicamente ela não estava ali, estava em corpo espiritual, e muitas vezes pode ser o próprio anjo da guarda dela, que apareceu com o rosto dela. Pedro, quando foi libertado da prisão, o anjo da guarda dele, Pedro foi lá na casa dele, né? E as pessoas falam assim, é o anjo da guarda do Pedro. Por quê? Eles achavam que quando aparecia, Pedro estava preso. Apareceu ele ali. Eles achavam, tinha a tradição que eles achavam que o anjo da guarda ia aparecer com o rosto da pessoa. Então nesse caso eu olhei e associei imediatamente, pode ser o anjo da guarda dela. Mas não falou nada, só sorriu e agradeceu. Um tempo depois ela foi embora do apartamento, mas isso não significa que eu venci, até aquela coisa, né? O plano espiritual me ajudou. Não é nada disso. Se você pensar dessa forma, muitas vezes você está pensando de uma forma incorreta. O que aconteceu? Toda vez que eu orava, eu falei assim, Deus, faça o que é melhor para todo mundo. Eu lhe peço, meu Deus, eu não tenho sabedoria suficiente para entender porque está acontecendo isso, porque a pessoa era uma pessoa de boa, não fazia, e de repente aconteceu isso. Então eu falei, Deus, que seja um melhor. Então você coloca na mão de Deus, um ser que sabe muito mais do que a gente, e ela foi embora. Então aquilo estava dizendo que ela estava agradecendo. Provavelmente ela estava presa a alguma situação, em algum local, né? Muitas vezes esses locais são infestados por seres malignos, e ela foi libertada. Então assim, me deu uma satisfação, mas de alegria de poder ter ajudado. E eu vou aprendendo muito com isso, muito mesmo. Então todos nós vamos aprendendo. Então eu peço para vocês colocarem seu comentário aqui, dê o like se vocês gostaram, compartilhem, escrevam algum comentário que o algoritmo do YouTube, do Instagram e do TikTok entendem que as pessoas estão gostando. Então, inscreva-se no canal pelo sininho, clique no sininho, e aí você vai receber o aviso de novos vídeos que eu vou produzindo. Então eu deixo aqui para vocês um grande abraço, que essa semana seja maravilhosa para vocês. Até logo.